Os amigos que nos acompanham aqui pelo YouTube, eu sou o pastor Leandro Leal. Estamos aqui no nosso culto de quarta-feira pela Sagrada Família. E eu tenho uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Fica ligadinho aí. Se essa palavra falar ao seu coração, compartilhe aí com mais pessoas em nome de Jesus e nos ajude a divulgar ali a palavra. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o vosso Pai que estás aonde? No céu. Veja, primeiro nós temos que entender o seguinte: se nós estamos em Cristo, nós vamos brilhar. Você vai brilhar na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho, no meio da sua vizinhança, você vai brilhar. Qual que é a lição que nós aprendemos aqui com esse versículo aqui? O Senhor está falando aqui para nós brilharmos. Nós temos que resplandecer. Para quê, pastor? Para que os homens vejam. E o que que as pessoas estão vendo em mim e você? O que que os teus filhos, eles veem em você dentro da sua casa? Os seus vizinhos, os seus amigos, às vezes tem visto aquela pessoa, às vezes que é para baixo. Nós temos que nos levantar. Não estava aqui na minha mensagem, mas Isaías, coloca para mim Isaías capítulo 60. Olha o que diz o versículo de número 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pastor, eu quero brilhar. Então você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Então ele diz: levanta-te e resplandece. Você tem que levantar para brilhar. Ninguém vai brilhar caído. Ninguém vai brilhar caído. Então eu tenho que me levantar, independente de qualquer luta, de qualquer batalha, de qualquer dificuldade. Tenho que erguer minha cabeça, senão eu vou brilhar. Olha o que diz o versículo 2. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão o quê? Os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá o quê? Sobre ti. Então olha que bonito, a Bíblia está vindo. A Bíblia está bem clara, dizer: olha, as trevas cobriram a terra. Você vê, as trevas nada mais é do que a manifestação ali do inimigo, do próprio diabo. Você vê aí, você olhando para o mundo, você vê tudo perdido, tudo de ponta cabeça. Às vezes a gente fala, né, quando você vê, fala assim: poxa, hoje a mentira é verdade, a verdade é mentira. O honesto é desonesto e o desonesto é honesto. Você vê o homem querendo ser mulher e a mulher querendo ser homem. Você vê um mundo perdido, as coisas perdidas. Mas o que é que Deus está falando? Nós temos que se levantar para brilhar, para que as pessoas vejam a diferença em nós. E muitas das vezes, não sabe o que acontece? A igreja está dando um mau testemunho. Nós estamos dando, quando eu digo igreja, nós somos a igreja. Será que nós estamos dando um bom testemunho por onde nós estamos passando? Na nossa casa, a gente quer que a nossa casa se converta, mas nós não damos um bom testemunho. Sabe, às vezes dentro da igreja você olha para a pessoa e fala: poxa, essa daí verdadeiramente é a serva de Deus. Mas dentro da nossa casa, será que os nossos filhos podem olhar para nós? A esposa pode olhar? Eu falo de mim, será que minha esposa pode olhar para mim e falar: olha, esse aí verdadeiramente é um servo de Deus? Os meus filhos podem olhar para mim e falar: poxa, meu pai é um homem de Deus. Sua família pode olhar, a sua vizinhança pode olhar para você e falar: ah, você verdadeiramente, esse aí verdadeiramente é um servo, uma serva de Deus? O apóstolo Paulo, ele fala algo interessante aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Sede meus imitadores, como também eu que a igreja de Cristo. Olha que interessante. Então o que o Paulo fala? Olha, sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Aqui o evangelho ainda não tinha sido escrito. Então você vê os apóstolos aqui, eles tinham que fazer a diferença. Eles eram a carta viva de Cristo. E às vezes tem pessoas que não vai querer ouvir a palavra, não vai querer saber de você abrir a Bíblia para ela. Eu lembro de um caso de um amigo
de trabalho, quando eu trabalhava numa empresa, que eu fui pregar para ele. Ele falou: não quero saber disso não. Não quero saber da Bíblia não. Eu falei: tudo bem, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só que através da minha vida ali, ele foi conhecendo a Cristo. Fui dando um bom testemunho dentro daquele trabalho. Eu me lembro que ele é até um pernambucano. Ele é de Serra Talhada. Isso aí foi numa empresa que eu trabalhei em São Paulo, na minha juventude. Aí eu lembro, ele gostava de forró. Aí eu lembro que eu ia separar a peça e eu começava a cantar: liga, 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 liga nessa hora. Aí eu cantando, todo feliz lá, né? Daqui a pouco, quando pensa que não, ele começava a cantar. Aí eu falei: rapaz, essa música está na minha cabeça. Leandro, para com isso aí, está na minha cabeça. Ele começou a cantar. Você vê, então, é importante, sabe, com sabedoria, você dar um bom testemunho. O apóstolo, ele diz o seguinte: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, será que as pessoas, elas estão olhando para mim e para você, elas estão vendo Cristo? Será que ela pode olhar para você, os seus filhos olham para você e veem você Cristo? Às vezes no momento de batalha, de luta, você se abaixa, você se entrega, você desiste, você desanima. Será que Cristo está ali em você? Independente das lutas e das batalhas, você tem que continuar brilhando. Nós temos que continuar brilhando, então isso é importante. Veja, será que as pessoas olham para mim e estão vendo verdadeiramente um cristão? Agora imagina, você imagina Cristo mentindo? Com todo respeito, se a pessoa quer mentir, você pode vir para a igreja, você pode mentir, você pode fumar, você pode beber, pastor, você pode, mas você já imaginou Jesus fumando cigarro? Já imaginou Jesus bebendo uma cervejinha? Mas você pode, falando assim: não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum aqui. Você pode fazer tudo aqui. A única coisa que você não vai poder é ir para o céu. Mas você pode vir para a igreja e fazer o que você quiser. Quem sou eu para falar o que você tem que fazer ou não? Quem vai te convencer é Cristo. Mas veja, com todo respeito, às vezes tem pessoas que me assistem aqui, que está vendo essa coisa. Você pode fazer o que você quiser. Quem sou eu para falar para você o que você deve ou não? Mas imagine Cristo. O que você faz na sua vida hoje? Você imagina Cristo pulando carnaval? O Natal está chegando aí imagine, poxa, Natal, nós comemoramos o que no Natal? O nascimento de Jesus, não é verdade? É festa, mas não sabemos se Jesus nasceu no dia 25. Mas tem famílias que se juntam para beber cachaça, irmão. E Jesus fica muito feliz com isso, né? Fica? É uma festa que Jesus estaria? Não é. Mas independente, irmão, você pode beber, como eu disse, você pode. Quem convence a pessoa é Jesus, não sou eu. Mas será que nós estamos dando um bom exemplo? Será que nós podemos falar para os nossos familiares: olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo? Será que nós estamos imitando Cristo em todas as situações? No momento de luta, de batalha, Cristo ali permaneceu firme. Ele foi para a cruz, sabe? Ele permaneceu ali. Será que nós estamos permanecendo? Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Como eu disse, às vezes a gente está aqui, você pode fazer o que você quiser, sem problema nenhum. Agora só tem que ver se você está parecendo com Cristo. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Todos nós temos uma carreira. Todos nós temos uma missão nessa terra. E uma missão que o Senhor ele nos deixou foi o quê? Levar o Evangelho. Pregar a palavra. Levar as boas novas para os perdidos. Mas o que ele está dizendo aqui? Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tem pessoas que estão olhando para mim que eu nem sei. Tem pessoas que estão olhando para você que você nem sabe que ela está olhando para você. Ela está olhando. Você está ali, cercado de pessoas ali que estão olhando para você.
E qual é o seu testemunho? No primeiro momento que você tem a primeira oportunidade, você fala palavrão, xinga, mente, às vezes é desonesto. Você gostaria que alguém fosse desonesto com você? Então não seja desonesto com ninguém. Você gostaria que alguém mentisse para você? Então não minta para ninguém. Eu tenho que ser verdadeiro. Então aonde eu estou, eu tenho que dar um bom testemunho. Eu conto um caso aqui, irmãos, uma vez, eu acho que já contei aqui para vocês. Quem não ouviu, vou só relembrar aqui um caso. Uma vez eu estava no mercado aqui. Várias vezes eu encontro irmãos, às vezes no mercado, às vezes na praia, ali quando eu estou fazendo caminhada. Quando eu estava, dei uma parada esses dias. Aí, eu me lembro uma vez que eu estava ali no mercado, aí estava na fila com a minha esposa. Do nada, irmão, veio uma pessoa atrás com um carrinho, deu-lhe uma cacetada no meu calcanhar. Imagine, será que dói? Pá! Aí eu, ai, Jesus, eu fui no céu e voltei. Irmão, quando eu olhei para trás, eu falei, meu Deus do céu. Aí a irmã, desculpa, eu falei, tudo bem. Eu falei, Jesus, estava chorando por dentro de tanta dor, irmão. Sabe o que? Aí na hora que a irmã olha assim, ela fala assim, a irmã que eu digo, eu não conhecia a pessoa, ela fala, você não é o pastor ali da curva do S, da Igreja da Graça? Eu falei, sou sim, não está conseguindo nem falar de tanta dor. Sou sim. Sou. Ela falou, poxa, o meu irmão é seu obreiro. Eu falei, é mesmo? Quem é o seu irmão que eu vou sentar ele? Quase que eu falo. Não é brincadeira. Eu falei assim, quem é o seu irmão? Ah, é o fulano de tal. Eu falei, puxa, irmão, que bacana. Ela falou, poxa, vai lá na igreja qualquer dia. Eu falei, já fui lá, mas eu vou lá de novo, tal. Eu falei, então venha, vai lá. Imagine se eu tivesse virado ali e dado um mau testemunho. Você não vê não? Está enxergando? Não, está cego. Porque geralmente é assim, né? Como a pessoa age, né? Poxa, aí, não está vendo não meu pé? Poxa, está dando mau testemunho. Quantas pessoas às vezes estão dando mau testemunho? A Bíblia diz que nós estamos rodeados de um tão grande número, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Só que ele diz, deixemos o embaraço e o pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que a palavra condena. Eu vou deixar que tão de perto nos odeia. O embaraço, ele não se tornou um pecado, mas ele pode se tornar um pecado. Ele diz, corramos. Agora que ele diz, corre com o quê? Com paciência. Você tem que correr com paciência, amém, igreja? Corra com paciência a carreira que nos está proposta. Olha o que diz aqui 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia agora, capítulo 2, versículo 12. O que ele diz aqui, ó? 1 de Pedro, capítulo 2, 12. Diz assim, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós, o quê? Em que vos observe. Então o que ele está falando aqui? Veja, isso aqui é interessante. Ele chega, olha, nós temos que ter um viver honesto entre os gentios. Quem são os gentios? Os pecadores, aqueles que ainda não conheceram Cristo. Eles vão falar mal de nós, irmão. Ele vai falar mal de mim, vai falar mal de você, vai falar mal da igreja. Mas falar mal, irmão, todo mundo fala. Agora sim, tem prova? Você tem prova do que você está falando? Então, você não tem, eu vou continuar sendo honesto, vou continuar fazendo bem, vou continuar pregando a palavra. Então, o que o apóstolo ele fala aqui? Ó, você tem que ter um viver honesto no meio dos gentios, para que naquilo que eles falem mal de você, eles não tenham prova, mas no dia que Jesus vier na visitação, veja, eles se convertam, e eles glorifiquem, e Deus seja glorificado através da sua vida. Mas porque eles vão olhar para você e ver a diferença. Eles vão ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Não quer dizer que a pessoa está dentro da igreja que ela está servindo a Deus. Não quer dizer que a pessoa está em cima do altar que ela está servindo a Deus, ou sendo obreiro. Não. Você vai ver pelas atitudes dela. O que as pessoas têm observado em nós
sabe, nos momentos de luta, nos momentos de batalha, às vezes no momento de tentação, às vezes no momento de uma adversidade. Será que nós estamos dando aqui um bom testemunho? Mas para dar um bom testemunho, olha o que a Bíblia diz aqui que temos que fazer. Olha, o próprio Jesus nos ensina, Atos 1:8. Coloca para mim Atos capítulo 1, versículo 8. Deixa eu correr aqui para a gente não estourar o nosso tempo. Ele diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, os confins do quê? Meu irmão, não tem como você dar um bom testemunho se você não é cheio do Espírito Santo. Não tem como. Quantas pessoas, às vezes você viu, né? A gente vê casos de pessoas famosas que diz que se converteu, cantores, tem muitos cantores ainda que cantavam a música do mundo, que aí se converte, aí daqui a pouco volta para o mundo, aí daqui a pouco vem para a igreja, daqui a pouco está no mundo, não é verdade? Teve uma aí que eu estava vendo uma música dela, que Deus me livre, aquela música é do Satanás, irmão. Eu vi aquela mulher cantando na igreja. Aparentemente parecia que ela tinha se convertido. Daqui a pouco ela está cantando, não sei o que lá, o Pedro Pecado. Então eu falei, meu Deus, que música. Se a pessoa parar para ver a música, a letra da música, ela falei, meu Deus, como é que eu vou escutar um negócio desse, irmão? A pessoa está aprovando adultério, está aprovando pecado, coisa errada. Eu falei, meu Deus, e muita gente escuta sem saber. O que está escutando ali, sabe? Está lá, às vezes adorando o próprio Satanás. Mas aí voltando aqui, o que eu quero passar para você? Sem o poder do Espírito Santo, a pessoa não vai dar um bom testemunho. Não vai dar um bom testemunho. Não vai, ela vai envergonhar Cristo. Então o que ele diz? Primeiro, você vai receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E aí sim, você vai ser testemunho. Ele fala em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confim da terra. O que é isso? O primeiro testemunho que eu tenho que dar é dentro da minha casa. Aí depois eu vou dar no meio da minha parentela, amigos, vizinhança, sabe, na comunidade. Na hora que eu estava meditando isso aqui, eu estava vendo uns casos de irmãos que começam a fazer a obra, aí quer unção para ser missionário. Quero ser missionário, pastor. Ele não é missionário, eu quero fazer a missão em outro país. Ele não é missionário nem na casa dele. Ele não é missionário nem na cidade dele. Ele quer ser missionário lá fora. Primeiro seja missionário no meio da sua família, da sua casa, sabe, no meio da sua parentela, sua vizinhança, para depois você querer ser missionário lá fora. Primeiro faça dentro da tua casa. Nós temos que dar testemunho dentro da nossa casa, no meio da nossa parentela. Isso é importante. Nossos filhos ver, poxa, aquele ali, ó, é um homem de oração, aquela mulher é uma mulher de oração, sabe, ele é fiel a Deus, ele é fiel à palavra. Às vezes seu marido pode até reclamar de você, poxa, você vai domingo de novo para a igreja. Ali ele está reclamando naquele momento, mas ele fala, poxa, graças a Deus que minha esposa vai para a igreja. Por detrás de tudo ele está falando, poxa, olha lá, é uma mulher de Deus, sabe, ele é um homem de Deus. Isso é interessante. Eu vou mostrar um exemplo para você de uma pessoa que dava um mau testemunho. Ninguém seguia ele, mas depois que ele se converteu e conheceu Cristo, tudo mudou. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 8, versículo 26. Lucas capítulo 8, o versículo é o de número 26. Olha o que diz aqui, ó. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Para um pouquinho aqui, veja, olha que situação, o que o demônio fazia com esse homem. A Bíblia diz que ele andava ali, sabe, sem roupa, todo largado. É o que o diabo quer fazer, ele quer humilhar a pessoa. Humilhar. Você vê que é demônio. É demônio. Ele morava no meio dos sepulcros. Você já viu o caso de pessoas que vivem visitando o cemitério? Quem já viu o caso? Já chegou a ver o caso? Já viu o caso de pessoa? Você vê que é uma perturbação. Ela não está aí visitar os mortos, não. Ela está indo lá para ficar lá no meio dos mortos. Está ali, esse homem aqui, a Bíblia diz que ele habitava ali, ele não tinha casa.
Ele não tinha moradia fixa, ele morava ali no meio dos mortos. No versículo 28 diz assim, ó: e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou dizendo, com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Veja, quem é que estava falando com Jesus? O homem ou o demônio? O demônio. O demônio tem parte com Cristo? Não tem, irmão. Ele não quer nada com Cristo. Fala: o que eu tenho contigo? Eu não tenho. Você veio me atormentar? Você veio aqui no meu lugar aqui me atormentar? O que você veio fazer aqui? Versículo 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, ele era impelido pelo demônio para os desertos. Olha que interessante. Eles tentavam prender o homem, eles conseguiam? Não. A Bíblia diz que o demônio estourava as correntes. Pastor, o demônio tem poder? Ele tem força? Tem. Ele tem força, mas ele só tem força na vida de uma pessoa que não tem Cristo. Eu já vi cada coisa, irmão, dentro da igreja, que demônio se manifestando. Tem pessoas que não acreditam. Já vi demônio jogando a pessoa longe. Jogando longe. Você vê a pessoa bem magrinha, cata o outro e joga. Mas por quê? Não é a força da pessoa ali, é um demônio que está ali. Esse demônio prendia esse homem ali. E a Bíblia diz que as pessoas tentavam prender ele, tentavam ajudar, mas não conseguia. Olha o que diz o versículo 30. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado neles muitos demônios. Pastor, como é que pode? Você vê, em uma pessoa entrar muitos demônios, que faz com que ela viva, sabe, aí andando. Você vê, né, que tem um jovem aqui que fica andando na frente da igreja. Vocês já repararam? Poxa, você vê ele andando, você vê onde que ele anda até Candeias. Daqui a pouco ele volta passando aqui de novo. Aí vai até lá em cima e volta. Eu vi ele andando, às vezes a calça caindo, você vê sem roupa, uma vergonha. Eu falo: meu Deus, olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. Olha o que o demônio faz na vida de uma pessoa que não tem Cristo. E outros ele vai destruindo aos poucos. Você vê essa situação, mas tem pessoas que o diabo está destruindo a vida da pessoa aos poucos, ela não percebe. Olha o que diz o versículo de número 31. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhes que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. Versículo 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram a anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de quem? Você vê que quem se liberta vai ficar aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que todos temeram, mas aqui nesse caso eles ficaram com medo. Os outros foram anunciar, né, o que tinha acontecido. Aí eu sempre falo que você vê também a forma como você testemunha, a forma como você fala de Cristo para as pessoas. Às vezes tem situações que você pode falar de Cristo. Isso aqui é forte, viu? Deixa eu falar isso aqui para vocês. Olha, Deus me deu agora. Tem situações que nós vamos até falar de Cristo, ao invés de aproximar as pessoas, a gente afasta. Cuidado. Você não tem que chegar condenando ninguém. Você vai para o inferno porque você vai fazer isso. A pessoa sabe que está errada, irmão. Tem coisa que ela sabe que ela está errada. Tem coisa que ela sabe que ela está acabando com a vida dela. É a mesma coisa, uma pessoa que está usando droga, ela não sabe que ela está errada? Sabe ou não sabe? Ela sabe. Precisa de alguém chegar para ela e condenar ela? Não, precisa de alguém para mostrar o amor de Cristo. Mas a forma que a gente fala para as pessoas de Cristo vai afastar elas ou vai aproximar elas de Jesus. Aí o que diz aqui, o versículo 36, diz assim, ó: e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Versículo 37, e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou-lhes que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Então veja, o que eles pediram para Jesus fazer? Para sair, vai embora, não queremos você aqui não. Você vê então a forma que a gente fala de Cristo vai aproximar as pessoas, amém, dele, ou distanciar eles. Mas aí continua, estamos finalizando. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhes que o deixasse estar com ele.
Mas Jesus o despediu dizendo, porque aqui ele pede para Jesus, Jesus, deixa eu ficar com o Senhor, porque quem é liberto vai querer estar com o Senhor. Uma pessoa liberta, ela vai querer estar na igreja, ela vai querer buscar as coisas de Deus, ela vai querer servir. Quando a pessoa ela é liberta, a primeira coisa que ela faz é querer servir. Está ali, eu quero estar com o Senhor. A Bíblia diz que ele estava prostrado aos pés de Jesus, e agora Jesus fala, não, você vai embora, não quero você aqui não. Mas qual que era o propósito de Jesus? Dizendo, veja, 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez o quê? Deus. Agora você pode voltar para a sua casa, agora você está livre. Agora você vai testemunhar quão grandes coisas o Senhor te fez. Diga glória a Deus. E ele obedeceu. Só que o que ele fez? E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes tinha o quê? Antigamente ele estava dando bom testemunho? Não. Todo mundo olhava para ele, esse é doido. Todo mundo queria sair de perto agora. E agora você vai ver, se você for ver lá em Marcos capítulo 5, e essa mesma história aqui, a Bíblia diz que todos se maravilhavam com o que Deus tinha feito na vida desse homem. As pessoas têm que se maravilhar com o que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Você vai dar um bom testemunho, diga glória a Deus, mas para isso você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você não pode deixar o brilho de Deus se apagar na sua vida. Só o pecado vai apagar o brilho de Deus na nossa vida. Volta lá em Lucas capítulo 5 para a gente entrar em oração. Versículo 16, foi o nosso ponto de partida. O que ele diz aí? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais o quê? No céu. Então está aqui. É hora de brilhar. Se estamos em Cristo, nós vamos brilhar. Se estamos em Cristo, nós vamos dar um bom testemunho. Os pecadores vão ver e vão falar, poxa, esse homem e essa mulher verdadeiramente é um servo de Deus. Poxa, o meu pai e minha mãe é um servo, uma serva de Deus. Poxa, ele mudou verdadeiramente. Eu vou ir para essa igreja, vou conhecer essa igreja, vou conhecer ali que palavra que esse pastor está pregando. Aí eles vêm, aceita Jesus, se converte, e você ali vai estar ali exaltando ao Senhor através da sua vida, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção. Nós entendemos, ó Pai, que nós temos que ser cheios do Espírito Santo para darmos um bom testemunho, Pai. Assim como o apóstolo, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pai, nos ajude, Senhor, a dar um bom testemunho na nossa casa, família, no meio da nossa parentela, amigos, vizinhos, no local de trabalho, na nossa comunidade, Senhor. Logicamente que é o que eu falei aqui hoje. Você veio aqui, você pode fazer o que você quiser, irmão, você é livre. Cristo não vai te impedir de nada. Se você quiser fazer o que você quer, fique à vontade. Você fica à vontade, mas lembre-se, será que você está dando um bom testemunho? Será que você está dando um testemunho? Vamos se dizer, se aquilo que você está fazendo, Cristo faria? O lugar que você está andando, Cristo estaria naquele lugar? E se Cristo estivesse ali, o que ele estaria fazendo ali? Será que você está fazendo o que Cristo estaria fazendo naquele lugar? Meu irmão, é hora de você se analisar. É hora de se levantar. Se você quer brilhar, independente de qualquer coisa, você tem que se levantar agora. Não deixe, o pecado ali apagar o brilho de Deus, mas também as lutas também pode tentar te apagar, a escuridão pode tentar te apagar, mas Jesus fala, levanta-te, é hora de resplandecer, a glória de Deus vai nascendo sobre ti, é hora de você se levantar para brilhar, para fazer a diferença, para levar Cristo para as pessoas. Nos capacita, Senhor, para levar Cristo. Meu Deus, os dias são trabalhosos, os dias estão passando rápido demais, muito rápido, Senhor. Essa vida é passageira. Hoje nós estamos aqui,
Meu Deus, o amanhã pertence ao Senhor, não saberemos se estaremos mais aqui, mas enquanto estivermos nessa terra, Pai, nos ajude a dar um bom testemunho. Me ajude a dar um bom testemunho na minha casa, para os meus filhos, Senhor, para minha esposa, meu Deus, ali para os meus parentes, para minha mãe, para os meus irmãos, Senhor. Nos ajude a dar um bom testemunho, Senhor. Nos ajude a fazer a diferença, Pai. Mesmo que aquelas pessoas elas venham e falem mal da gente, meu Deus, sem motivo algum, nós vamos continuar, meu Deus, fazendo a tua obra, porque quando o Senhor se manifestar, Pai, na vida delas, meu Deus, elas vão se levantar para servir ao Senhor, meu Deus, ali pelo modo que nós estamos vivendo. Elas olharam para esse meu irmão, olharam para essa minha irmã e viram Cristo, Pai. Vem, Jesus, entra com salvação dentro desta casa. Vem entrando, meu Deus, com salvação do meio dos familiares. Vem, meu Deus, tocando aqui em cada vida. Vem tocando, meu Deus, aqui em cada casa, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, visita o filho, visita a filha, visita o marido, visita a esposa, visita, meu Deus, aqui o ente querido. Isso, agora é hora de você orar pela sua casa. Fala para Deus: Deus, eu coloco aqui o meu filho diante de ti. Meu Deus, é alguém que está em casa, alguém que está acamado, alguém que está hospitalizado, alguém que está ali no vício. Visita, meu Deus, vai visitando, Senhor, ali o teu povo. Meu Deus, faça a obra agora, porque neste momento nós vamos entrar agora em oração, determinando aqui a saída de todo o mal. Eu digo agora: diabo, pega tudo que é seu, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição, brigas, contendas, desamor, desafeto. Eu digo agora: vai embora, sai em nome de Jesus. Eu estou ordenando, eu estou exigindo, eu estou determinando. Pega tudo que é seu, solte esta família, solte esta casa, solte o filho, solte a filha, solte o marido, solte a esposa. Demônio que coloca a segunda, terceira pessoa no casamento, eu digo agora: caia por terra. O demônio que traz os vícios, as brigas, as contendas, eu digo agora: vai embora. Toda obra de inveja, todo olho gordo, feitiço que foi feito para destruir esta família, eu ordeno agora, eu exijo: vai embora. Pega tudo que é seu, solte este povo, solte a igreja, solte as famílias, solte os lares agora. É você que veio para roubar, matar, destruir. Eu paraliso as tuas obras agora. Eu digo: vai embora, com todas as doenças, com todos os males, com todas as perturbações. Eu digo agora: sai, pega todo o teu mal, pega toda a tua maldição. Solta o filho, solta a filha, alguém que está em depressão, sofrendo com ansiedade, eu digo agora: solte a mãe, vai soltando agora o pai. Eu digo agora: todo mal, diga todo mal, diga sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante suas mãos agora para o alto. Agora abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe o seu lar. Manda a benção agora lá para dentro da sua casa. Diga: Deus, eu abençoo a minha casa. Isso, abençoe os seus agora. Enquanto você está aqui, Deus está visitando a sua casa, está visitando a sua família, está visitando os seus. Você não veio aqui por acaso, você não é um por acaso, você está aqui com um propósito. Lembre-se, você é testemunha de Cristo, você é um testemunho de Cristo. Oh Pai, eis-nos aqui, Senhor, para sermos imitadores do Senhor, Pai. Nos capacita, nos ajude, Senhor, a permanecer firme. Pai, nós abençoamos a nossa casa. Eu abençoo todos os lares desta igreja, Pai. Eu abençoo, meu Deus, todas as famílias, Pai, desta igreja. As famílias que o Senhor já está enviando para cá. Já tem também, meu Deus, aqui a nossa oração. Nós abençoamos as famílias, Pai, desta cidade, as famílias deste estado, as famílias desta nação. Jesus, o Senhor tem ali um batalhão de anjos prontos para nos abençoar. Manda anjos, Senhor, tem anjos para cada casa. Manda anjos, meu Deus, na casa destes meus irmãos, na casa de cada irmão aqui, Senhor, de cada homem e mulher neste estado, nesta cidade, neste país. Visita todos, até mesmo aqueles que estão fora, Pai, desta nação aqui, que estão em outras nações, que sejam visitados pelo Senhor. Colocamos a vida de todos em tuas mãos, e você diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço por esta palavra, e eu quero
e vou ser imitador do Senhor, para que toda a minha família venha me imitar para a tua glória, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte?